Anos trabalhando sem salário e sem férias. Descobri que a empresa foi passada por baixo dos panos pra minha irmã, sem contrato ou conversa. Então, pedi demissão. Uma semana depois, meu pai ligou, desesperado. Nosso maior cliente tá indo embora. Eu respirei fundo e respondi bem calma. Ué, pede pra dona da empresa, né? Tudo começou quando eu tinha 22 anos. Meu avô tinha uma pequena empresa de consultoria que ele construiu do zero, trabalhando dia e noite durante décadas. Quando ele faleceu, meus pais assumiram o negócio. E eu, ainda jovem e cheia de sonhos, decidi que queria fazer parte daquilo. Afinal, era o legado da família, não é mesmo? Durante mais de 10 anos, eu me dediquei àquela empresa como se fosse minha própria filha. Chegava às 7 da manhã e só saía às 8 da noite. Trabalhava fins de semana quando necessário. Feriados eram apenas mais um dia de trabalho para mim. Eu cuidava de tudo. Atendimento ao cliente, parte administrativa, financeira, recursos, humanos, marketing, limpeza quando precisava. Era literalmente o braço direito e esquerdo da operação. O detalhe mais doloroso de toda essa história? Eu nunca recebi um salário fixo. Meus pais sempre me disseram que, como eu era da família, meu pagamento viria no futuro, quando a empresa estivesse mais consolidada. Recebia apenas uma ajuda de custo esporádica, o suficiente para cobrir minhas despesas básicas. Férias? Que férias? Eu nunca tirei nem mesmo uma semana de descanso nesses anos todos. Reconhecimento pelo meu trabalho? Raramente acontecia. Enquanto isso, minha irmã mais nova vivia uma realidade completamente diferente. Ela aparecia na empresa de vez em quando, cumprimentava todo mundo, ficava 1 ou 2 horas mexendo no celular e depois sumia novamente. Mas sabe o que mais me deixava intrigada? Ela sempre tinha dinheiro para viajar, comprar roupas caras, fazer tratamentos estéticos, jantar nos melhores restaurantes da cidade. Quando eu perguntava como ela conseguia bancar tudo aquilo, ela dava desculpas vagas sobre trabalhos freelances ou ajuda de amigos. Durante anos, eu engoli essas explicações porque confiava na minha família. Achava que estava investindo no meu futuro, que um dia seria recompensada por toda a minha dedicação. Meus pais sempre me tranquilizavam dizendo que eu era essencial para a empresa, que sem mim nada funcionaria, que eu era a filha responsável e confiável. Mas a vida tem uma forma cruel de nos mostrar a verdade quando menos esperamos. Em uma terça-feira qualquer, por volta das 3 da tarde, eu estava organizando alguns documentos no escritório do meu pai quando encontrei uma pasta, que nunca tinha visto antes. Curiosidade é um defeito meu, então abri para dar uma olhada. O que encontrei lá dentro me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Era um documento de sucessão empresarial, datado de 6 meses atrás, onde meus pais transferiam 100% da propriedade da empresa para minha irmã. 100%. Não havia uma única menção ao meu nome. Não havia uma divisão. Não havia sequer um agradecimento pelo meu trabalho. Era como se eu nunca tivesse existido naquela empresa. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia cada linha daquele documento. Minha visão ficou embaçada, e senti uma mistura de raiva, tristeza e desespero que nunca havia experimentado antes. Eram mais de 10 anos da minha vida jogados no lixo. Mais de 10 anos de trabalho não remunerado, de sacrifícios, de abrir mão da minha juventude e de oportunidades para construir algo que nunca seria meu. Respirei fundo, fotografei o documento com meu celular e coloquei tudo de volta no lugar. Precisava pensar com calma sobre como abordar essa situação. Durante o resto do dia, fingi que estava tudo normal, mas por dentro eu estava fervendo de indignação. Naquela noite, quando cheguei em casa, não consegui dormir. Fiquei horas olhando para o teto, repassando todos os momentos em que meus pais me incentivaram a trabalhar mais, a me dedicar mais, sempre com a promessa implícita de que eu seria recompensada no futuro. Todas as vezes que abri mão de empregos em outras empresas porque eles diziam que eu era necessária ali. Todas as oportunidades que perdi porque acreditei que estava construindo meu próprio futuro. No dia seguinte, decidi confrontar meus pais. Cheguei na empresa às 7 da manhã, como sempre, e esperei até às 9 para ter certeza de que eles estariam lá. Entrei na sala deles com o documento impresso nas mãos e coloquei em cima da mesa. A reação deles foi patética. Primeiro, tentaram negar, depois tentaram justificar. Meu pai disse que minha irmã precisava mais de segurança financeira porque ela não era tão forte quanto eu, que eu sempre me virava sozinha, e que eles tinham certeza de que eu conseguiria construir minha própria vida. Minha mãe complementou, dizendo que foi uma decisão difícil, mas que eles acharam que seria melhor assim. Melhor para quem? Certamente não para mim. Foi nesse momento que várias peças do quebra-cabeça se encaixaram na minha mente. Os gastos excessivos da minha irmã, as viagens constantes, os presentes caros que ela sempre ganhava. Tudo estava sendo pago com o dinheiro da empresa. Minha empresa. Ou melhor, a empresa que deveria ser parcialmente minha também. Naquele momento, tive uma revelação que mudou tudo. Percebi que eu não era vista como filha pelos meus pais, mas sim como uma funcionária gratuita e conveniente. Alguém que eles poderiam explorar sem precisar pagar salário, sem precisar dar férias, sem precisar reconhecer formalmente. E o pior, eu tinha permitido que isso acontecesse durante todos esses anos. Saí daquela reunião em silêncio. Não gritei, não chorei, não fiz escândalo. Simplesmente peguei minhas coisas pessoais, coloquei tudo em uma caixa e saí da empresa sem olhar para trás. No caminho para casa, parei em uma papelaria e comprei um papel timbrado. Escrevi uma carta, de demissão formal, simples e direta, e entreguei pessoalmente no dia seguinte. A partir daquele momento, minha vida mudou completamente. Pela primeira vez em mais de 10 anos, eu acordava de manhã sem ter que ir para aquela empresa. Era uma sensação estranha, uma mistura de liberdade e medo do futuro. Mas principalmente, era uma sensação de dignidade recuperada. Durante a primeira semana após minha saída, recebi várias ligações dos meus pais. Eles tentavam me convencer a voltar, diziam que a empresa estava desorganizada sem mim, que os clientes estavam reclamando, que eu estava sendo dramática e infantil. Eu escutava educadamente e sempre terminava a conversa da mesma forma. Se havia algum problema na empresa, eles deveriam conversar com a nova proprietária. Foi exatamente 7 dias após minha saída que recebi a ligação que eu esperava. Era meu pai, e pela primeira vez em muito tempo, eu ouvi desespero genuíno na voz dele. Ele disse que o maior cliente da empresa, responsável por cerca de 40% do faturamento, havia cancelado o contrato. Aparentemente, esse cliente tinha um relacionamento comercial comigo há mais de 8 anos. E quando soube que eu não estava mais na empresa, decidiu procurar outras opções no mercado. Meu pai implorou para que eu voltasse. Prometeu que poderíamos renegociar minha participação na empresa. Disse que eles tinham cometido um erro.
Eu escutei tudo com uma calma que nem eu sabia que possuía, e respondi que qualquer decisão sobre a empresa deveria ser tomada pela proprietária atual. Afinal, não era mais problema meu, mas a vida ainda tinha algumas surpresas guardadas para mim. 2 semanas depois da minha saída, enquanto estava organizando alguns pertences antigos em casa, encontrei um caderno que havia pertencido ao meu avô. Era um caderno simples, com capa de couro já desgastada, que ele usava para fazer anotações pessoais. Enquanto folheava as páginas, encontrei algo que me fez sentar no chão, de tanta emoção. Era uma carta manuscrita, datada de alguns meses antes da morte do meu avô, onde ele expressava sua vontade de que a empresa fosse dividida, igualmente entre os netos que realmente contribuíssem para seu crescimento. Ele mencionava especificamente que havia observado minha dedicação ao negócio e que esperava que eu fosse reconhecida adequadamente no futuro. Aquela carta mudou tudo. Pela primeira vez desde que descobri o documento de sucessão, eu senti que tinha uma chance real de lutar pelos meus direitos. No dia seguinte, procurei um advogado especializado em direito empresarial e sucessório. O advogado analisou toda a documentação que eu tinha: a carta do meu avô, registros de trabalho, e-mails que comprovavam minha participação ativa na empresa, e até mesmo fotos de eventos empresariais onde eu aparecia como representante da empresa. Ele me disse que eu tinha um caso sólido e que poderíamos questionar a validade do documento de sucessão. Mas as surpresas não pararam por aí. Durante a investigação preliminar que o advogado conduziu, descobrimos algo ainda mais chocante. Minha irmã não estava apenas recebendo benefícios injustos da empresa. Ela estava literalmente desviando dinheiro. Os registros financeiros mostravam gastos absurdos, categorizados como despesas empresariais. Viagens para a Europa classificadas como missões comerciais que nunca aconteceram. Procedimentos estéticos, pagos como despesas de representação, compras pessoais caríssimas justificadas como material de escritório. O mais revoltante foi descobrir que ela havia comprado um carro importado de mais de 300 mil reais usando o cartão corporativo da empresa. Quando confrontamos meus pais com essas evidências, eles tentaram minimizar a situação. Disseram que eram apenas alguns gastos extras, que minha irmã merecia ter uma vida confortável, que isso não prejudicava significativamente as finanças da empresa. Mais uma vez, nenhum deles admitiu que havia feito algo errado. O processo judicial começou 3 meses após minha saída da empresa. Durante esse período, algo interessante começou a acontecer. Vários funcionários da empresa começaram a entrar em contato comigo, perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se tinha planos de abrir meu próprio negócio. Aparentemente, a situação na empresa havia se deteriorado rapidamente. Após minha saída, 2 clientes importantes, além daquele que já havia cancelado o contrato, também decidiram procurar outros fornecedores. Os funcionários me contaram que minha irmã tentava gerenciar as operações, mas não tinha conhecimento técnico nem experiência prática. Ela chegava tarde, saía cedo, e quando estava presente, passava a maior parte do tempo no telefone resolvendo assuntos pessoais. A primeira audiência do processo foi marcada para uma quinta-feira, às 2 da tarde. Eu estava nervosa, mas preparada. Havia passado semanas organizando todas as evidências, revisando cada documento, preparando cada argumento. Minha irmã, por outro lado, chegou atrasada, mal vestida, e claramente não havia se preparado adequadamente. Quando o juiz perguntou sobre os gastos excessivos da empresa, minha irmã gaguejou e deu respostas evasivas. Ela não conseguiu justificar as viagens, não soube explicar os procedimentos estéticos. E quando questionada sobre o carro importado, disse apenas que havia comprado porque precisava de um meio de transporte confiável para representar a empresa. Eu, por minha vez, apresentei planilhas detalhadas, recibos organizados, extratos bancários e até mesmo gravações de áudio de conversas onde eu coordenava projetos importantes da empresa. Mostrei como, durante anos, eu havia sido responsável por praticamente todas as decisões operacionais significativas. O contraste entre nossas apresentações foi gritante. Enquanto eu demonstrava conhecimento profundo do negócio e apresentava evidências concretas do meu trabalho, minha irmã parecia uma estranha tentando explicar uma empresa que mal conhecia. Durante os meses seguintes, o processo se desenrolou, de forma favorável para mim. Novas evidências foram apresentadas, incluindo depoimentos de funcionários e clientes que confirmavam minha importância para a empresa. Um dos clientes chegou a dizer que só fazia negócios com a empresa por causa da minha competência e confiabilidade. Paralelamente ao processo, eu comecei a reconstruir minha vida profissional. Usei minha experiência e minha rede de contatos para começar a prestar consultoria de forma independente. Alguns dos antigos clientes da empresa familiar começaram a me procurar diretamente, interessados em manter uma relação comercial comigo. O julgamento final aconteceu em uma manhã fria de outono, quase um ano após minha saída da empresa. O juiz analisou todas as evidências apresentadas e chegou a uma conclusão que, apesar de esperada, ainda me surpreendeu pela justiça. Ele anulou completamente o documento de sucessão, argumentando que havia sido feito de má fé e sem considerar a contribuição real de cada herdeiro para a empresa. Além disso, determinou que a empresa deveria ser vendida e o valor dividido igualmente entre minha irmã e eu, após o ressarcimento de todos os valores desviados indevidamente. Meus pais ficaram em choque com a decisão. Eles esperavam, no máximo, ter que me dar uma pequena participação na empresa. Nunca imaginaram que o juiz determinaria a venda completa do negócio. Minha irmã chorou durante toda a audiência, mas em nenhum momento admitiu que havia feito algo errado. Ela insistia que tinha direito àqueles gastos porque era a proprietária da empresa. O processo de venda da empresa demorou alguns meses, mas finalmente foi concluído. O valor arrecadado, após o pagamento de todas as dívidas e o ressarcimento dos desvios, foi dividido entre nós duas. Era uma quantia significativa, resultado de décadas de trabalho do meu avô e dos anos de dedicação que eu havia investido no negócio. Mas sabe o que mais me marcou em toda essa história? Mesmo depois de tudo, mesmo após perder na justiça,
Mesmo vendo a empresa ser vendida, meus pais nunca admitiram que haviam me tratado injustamente. Eles continuaram insistindo que haviam tomado a decisão certa, que eu estava sendo vingativa e que eles não tinham feito nada de errado. Essa falta de reconhecimento do erro cometido foi, talvez, a parte mais dolorosa de toda a experiência. É uma coisa você ser traído por pessoas que você ama. É outra coisa completamente diferente essas pessoas nunca reconhecerem a traição. Depois que tudo se resolveu juridicamente, eu tomei uma decisão que mudou minha vida para sempre. Decidi cortar completamente os laços com minha família. Não foi uma decisão fácil, mas era necessária para minha saúde mental e emocional. Eu precisava me afastar de pessoas que haviam me usado durante tanto tempo e que ainda não conseguiam admitir o quanto haviam me prejudicado. Com o dinheiro da venda da empresa e a experiência que havia adquirido ao longo dos anos, decidi abrir meu próprio negócio. Desta vez, seria realmente meu, construído com meu suor e minha dedicação, sem depender de promessas vazias ou expectativas familiares. Começar do zero aos 30 e poucos anos não foi fácil, mas foi libertador. Pela primeira vez na vida, eu estava trabalhando para mim mesma, tomando minhas próprias decisões, colhendo os frutos do meu próprio esforço. Era assustador, mas também era emocionante de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Nos primeiros meses, enfrentei várias dificuldades. Tive que aprender a lidar com questões burocráticas, encontrar fornecedores, estabelecer processos, contratar funcionários. Mas cada obstáculo superado era uma vitória pessoal, uma prova de que eu era capaz de construir algo por conta própria. Alguns dos antigos clientes da empresa familiar se tornaram meus primeiros clientes. Eles me procuraram porque confiavam no meu trabalho e na minha competência, não porque eu era parte de uma família. Essa confiança genuína no meu profissionalismo foi uma das coisas mais gratificantes que já experimentei. 2 anos depois de ter aberto minha empresa, recebi uma ligação inesperada. Era um dos antigos funcionários da empresa da família me contando que minha irmã havia tentado abrir um negócio similar ao meu, mas havia falido em menos de 6 meses. Aparentemente, ela não tinha as habilidades necessárias para gerenciar um negócio e havia repetido os mesmos erros de gastos excessivos que havia cometido na empresa da família. Confesso que senti uma pontada de satisfação ao ouvir isso. Não era alegria pela desgraça alheia, mas sim uma confirmação de que a justiça havia prevalecido. Minha irmã havia tentado construir algo usando os mesmos métodos que havia usado para me prejudicar, e havia descoberto que o sucesso genuíno requer trabalho real, dedicação e competência. Meus pais, segundo me contaram, haviam tentado começar um pequeno negócio de consultoria, mas não conseguiram atrair clientes. Aparentemente, eles descobriram que a reputação da antiga empresa estava muito associada ao meu trabalho, e sem mim, eles não conseguiam gerar a mesma confiança no mercado. Hoje, 5 anos depois de toda essa saga, posso dizer que minha vida está completamente transformada. Minha empresa cresceu e se consolidou no mercado. Tenho funcionários leais, clientes satisfeitos, e mais importante, tenho a satisfação de saber que tudo o que construí é fruto do meu próprio esforço. Aprendi várias lições importantes nessa jornada. A primeira é que família nem sempre significa lealdade. Às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger são as que mais nos prejudicam. A segunda é que nunca devemos permitir que outros se aproveitem da nossa bondade e dedicação, mesmo que sejam nossos parentes. A terceira é que a justiça pode demorar, mas eventualmente prevalece. Também aprendi sobre a importância da dignidade pessoal. Durante anos, eu aceitei ser tratada como uma funcionária de segunda classe na minha própria família porque achava que estava investindo no meu futuro. Na verdade, estava apenas permitindo que me usassem. Quando finalmente tive coragem de dizer não, de sair daquela situação tóxica, descobri uma força interior que nem sabia que possuía. A vingança, quando ela veio, foi silenciosa e natural. Eu não precisei tramar nada contra minha família. Simplesmente saí de cena e deixei a incompetência deles falar por si só. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente parar de ser o suporte que mantém uma situação injusta funcionando. Hoje, quando olho para trás, sinto uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza por ter perdido tantos anos da minha vida em uma situação que nunca me beneficiaria. Tristeza por ter perdido minha família, mesmo que eles tenham causado essa perda. Mas também sinto gratidão por ter encontrado forças para mudar minha situação, por ter lutado pelos meus direitos e por ter construído uma vida que realmente me pertence. Às vezes ainda me pergunto como seria minha vida se eu nunca tivesse encontrado aquele documento de sucessão. Provavelmente ainda estaria trabalhando na empresa da família, sendo explorada e desvalorizada, sonhando com um futuro que nunca chegaria. De certa forma, descobrir a traição foi o melhor presente que a vida me deu, porque me forçou a tomar as rédeas do meu próprio destino. Não tenho mais contato com minha família. Sei que alguns podem pensar que isso é extremo, mas para mim foi necessário. Algumas relações são tão tóxicas que a única forma de se curar é cortá-las completamente. E posso dizer, sem sombra de dúvida, que foi a decisão certa. Minha nova vida não é perfeita, mas é minha. Cada desafio que enfrento é meu para resolver. Cada vitória que conquisto é minha para celebrar. E essa sensação de propriedade sobre a própria vida é algo que não tem preço. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.